Se você está na preparação do teste do IELTS, você provavelmente já se deparou com um dos tipos de questões na hora do reading que são as mais temidas por muitos. Já ouviu falar na famosa questão True, False, Not Given? Pois é sobre elas que a gente vai falar hoje e eu vou te mostrar como que você acerta esses tipos de questão sem chutar. Bora lá? Se você não me conhece, está chegando aqui agora, meu nome é Simon Mamed, o que eu faço é treinar as pessoas para que elas possam atingir a nota no teste do IELTS, independentemente do nível que elas estejam. Para isso, eu tenho um programa completo de preparação para o teste do IELTS, incluindo simulados com correção individual, que é o UIC. Mas vamos lá, nesta aula aqui de hoje que eu preparei para você, eu quero falar dessa, que é uma questão que atormenta muitos candidatos, essa é a palavra correta, atormentar, porque eles ficam ali remoendo aquilo dentro das suas cabeças e muitas vezes perdem inúmeras questões da prova porque não sabem resolver. E hoje a gente vai ver como que a gente lida com esse tipo de questão sem ter que ficar chutando. Ah, professor, mas será que eu não posso chutar na hora? Bom, poder você pode fazer o que você quiser, até ir para a prova sem se preparar. Mas eu não recomendo que você faça isso. Por quê? Vou trazer um dado para você aqui apenas. Recentemente, eu estava conversando com um aluno e ele foi fazer o teste do IELTS e ele relatou para mim que na prova dele tinham nada mais, nada menos que 12 questões de True, False, Not Given. 12. Ou seja, o teste tem 40 questões, são 30% do seu teste. Você já pensou se você desse de graça assim, ó, errasse 30% do seu teste? Talvez você não esteja presente para esse fato, mas 12 questões na hora do teste do reading, se a gente pegar ali o teste a versão do General Training, por exemplo, pode ser a diferença entre você tirar 6,5 e 9 total. Já parou para pensar nisso? Pois é. Então, hoje eu trouxe aqui alguns pontos para a gente poder conversar, para que você possa ir para a prova mais preparado e mais confiante para resolver esse tipo de questão. Obviamente, eu não vou conseguir abordar todas as técnicas que eu ensino para a prova do reading, inclusive para esse tipo de questão, tem uma técnica que eu desenvolvi, que eu ensino dentro do IC, que é a técnica da micrológica. Eu vou passar sobre essa técnica aqui em cima com vocês hoje, mas obviamente eu não tenho tempo e profundidade para analisar isso aqui nessa aula curta assim, mas a gente vai ver alguns pontos chaves aqui que estão ligados à técnica da micrológica e podem te ajudar a não chutar esse tipo de questão na hora da prova. Vamos lá? Vou colocar aqui na tela o documento só para eu ir montando aqui, né? Então a gente vai ali analisar as questões true, false, not given. Primeira coisa, né? O que são, onde vivem, o que comem, não é assim? O que que é o tal do TFNG? Vou explicar para vocês. Aqui são as questões chamadas de true, vou colocar aqui, true, false, not given. Como assim, professor? True, false, not given? Não entendi, eu nunca fiz o IELTS e não sei que tipo de questão é essa. Fique tranquilo que eu vou te explicar agora. Preste atenção. Essas questões do true, false, not given são questões em que o examinador, na verdade, a prova, né, vai ter lá os textos para você analisar, a prova do reading tem vários textos para você analisar, e aí na hora das questões, o que vai ter para você são afirmações, afirmativas, statements, né, que a gente chama, que são afirmações sobre o texto. E aí você vai ter que julgar essas informações de acordo com o texto, se elas são verdadeiras, falsas ou não informadas. Daí o nome, olha lá, ó, true, false, not given. Ó, são questões de assertivas, né, que são as afirmativas ali, os statements em que o candidato deve julgar se a afirmação é verdadeira, falsa ou não informada de acordo com o texto, tá? Então é isso que o seu examinador vai fazer ali na hora da prova. Eles vão te dar uma afirmativa sobre o texto, não é que é uma frase retirada do texto. E aqui que está a dificuldade, uma das dificuldades, né? É uma frase sobre o texto para você poder fazer esse julgamento. E isso aqui pega muita gente, porque você acha que eles vão ser minuciosos aqui ou não? É claro que sim, tá? Primeira coisa que a gente tem que compreender aqui, que é uma parte importantíssima da resolução desse tipo de questão, é a lógica. O que é lógica? Isso aqui me faz lembrar dos tempos em que
eu ainda morava no Brasil, me preparava para o concurso da Polícia Federal. E aí tinha essa bendita matéria lá, tal de raciocínio lógico. Era tenso, era difícil, não negarei, mas hoje eu agradeço muito por ter passado por aquilo lá, porque aquilo me ajudou bastante na hora do teste do IELTS e depois desenvolvendo essa técnica, né, da micrológica que eu trabalho e ensino os alunos ali. O que que é a lógica? Eu vou colocar aqui de uma maneira simples para a gente poder entender, tá? Olha lá, a lógica é um raciocínio que é conduzido conforme princípios estritos de validade. Olha lá, raciocínio conduzido conforme princípios estritos de validade. Professor, não entendi foi nada. Fique tranquilo, nós voltaremos nisso aqui já já que você vai entender, tá? Mas só para você não ficar totalmente perdido aí, a grande questão aqui é o seguinte: você tem ali a afirmação e você tem que realizar um raciocínio sobre ela, entende? Se ela é verdadeira, falsa ou não informada. E esse raciocínio, ele é conduzido conforme princípios estritos de validade. Ou seja, não é para você julgar da sua cabeça, não é para você interpretar conforme a sua visão de mundo, não é para você interpretar conforme o que você entendeu do texto. Existem princípios estritos de validade do raciocínio. E é aqui que está o problema desse tipo de questão. Beleza? Vamos lá. Antes disso, eu quero trazer para você os conceitos, né? Base aqui, conceitos, para você poder ir para a prova e pelo menos saber identificar o que, que é isso que você está trabalhando ali, com o que você está lidando, tá? Então, primeira coisa aqui para você, true. Quando você vê uma questão que é true, o que que isso significa? Significa que a informação da afirmativa confirma o que está escrito no texto, ou seja, você encontra aquele fato lá no texto. Você encontra aquilo, você pode olhar para a afirmativa e olhar para o texto e você encontra aquilo lá. É verdadeiro. False. O que que é o false? Ele contradiz o que está no texto. False é o que contradiz o que está no texto. A afirmativa fala uma coisa, no texto fala o contrário daquela coisa. Olha a palavra que eu usei. Fala o contrário daquela coisa. Beleza? Extremamente importante. Porque a gente vai ver agora aqui que o not given não traz informação necessária para confirmar ou negar, né? A contradição é a negação também. Então veja que quando eu disse lá sobre a afirmação que é falsa, eu disse que ela contradiz o que está no texto. Ou seja, é uma informação que existe na afirmativa e existe no texto de maneira contrária. Aqui no not given, ela não existe no texto. Ou a afirmativa não existe ali, você não consegue visualizar, você não tem elementos necessários para falar: "Não, isso está confirmado, é verdadeiro", ou "Não, isso está negado, é contraditório". Você simplesmente não tem esse tipo de informação. Vou dar alguns exemplos aqui para você, para ficar bem mais claro, tá? Vamos pegar aqui, ó, exemplos. Vou colocar aqui. Olha lá o primeiro. No texto vai estar escrito assim: "The Eiffel Tower is in Paris". E aí na afirmativa vem lá: "The Eiffel Tower is located in Paris". Isso é verdadeiro? Sim, claramente que sim. True. Aqui está falando que a Torre Eiffel está em Paris, ela fica em Paris. Aqui está falando que a Torre Eiffel está localizada em Paris. Obviamente é um exemplo extremamente simples, mas eu quero demonstrar aqui a mecânica do negócio. Sim, verdadeiro. A afirmativa de que a Torre Eiffel está localizada, em Paris é uma afirmativa verdadeira. Beleza? Muito bem. Vamos ver agora aqui a próxima. Olha lá, ó. The Eiffel Tower is in Paris. Tá lá no texto, a mesma parte. E aí vem uma afirmação assim: The Eiffel Tower is in London. E aí? Isso é verdadeiro, falso ou not given? Neste caso aqui é uma afirmação falsa. Por quê? Porque o texto disse que ela está aqui. Não me interessa se é Paris. O nome da cidade não me interessa. E aqui a gente começa a perceber. Ela poderia falar no texto, se tivesse The Eiffel Tower is in Amsterdam. Beleza, isso para mim é o que é o meu ponto
nevrálgico, o meu ponto crucial, o meu ponto pivotal. É daqui que sai qualquer verdade que eu vou analisar, porque isso é um princípio estrito de validade. É isso. Aí você faz o julgamento. Não, mas na vida real ela está em Paris. Quem falou de vida real? Eu estou falando do texto. Entende? E aí, quando eu falar a Torre Eiffel está em Londres, the Eiffel Tower is in London, isso aqui já contradiz, porque o texto disse o contrário. Disse outra coisa, que é o contrário. Ela não está em Paris. A afirmativa diz que está em Londres, alguma outra coisa, mas ela disse que não está em Paris. Então aqui é falso. Consegue perceber isso aqui? Sim ou não? Beleza. Vamos lá para o terceiro exemplo aqui, para você poder entender. Vem lá o texto, mesma coisa. The Eiffel Tower is in Paris. Aí vem a afirmação. The Eiffel Tower is the tallest building in Europe. E aí, verdadeiro ou falso? Ou not given, né? E aí, pensa. O texto é isso aqui, ó. O que você tem é isso aqui. E aí, julgue a afirmativa ali. Ou seja, no texto não há elementos para se dizer se ela é ou não é o prédio mais alto da Europa. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o texto não diz. Então aqui é not given. Conseguiu compreender isso aqui? Agora que vem a questão. Lembra que eu falei ali atrás, ó, vou até pegar aqui de novo, que lógica é um raciocínio conduzido conforme princípios estritos de validade. Lembra que a gente falou disso? Então, que são esses princípios estritos de validade? É a micrológica, ou seja, é a lógica que existe apenas dentro do texto, ignorando a realidade fora do texto, aqui no nosso mundo. Ignore. O que vale são os princípios estritos de validade do texto. Então, o que me importa é isso aqui que está dentro do texto. Consegue compreender isso? Inclusive, quando eu estou explicando para os alunos essa técnica, né, da micrológica, lá dentro do IC, eu acabo indo um pouco mais a fundo, né? Por isso que eu falei, aqui a gente não tem tanto tempo assim, que aí eu vou analisar os princípios da lógica para o aluno poder passar por esse tipo de questão sem, literalmente, sem perder nenhuma. Lá a gente vai analisar os três princípios básicos da lógica, né? O principium identitatis, que é o princípio da identidade, ou seja, a proposição ela é idêntica a si mesma. Ela é aquilo que ela está falando que ela é. A gente vai analisar o principium non contradictionis, que é o princípio da não contradição. O que que fala isso? Uma proposição, né, uma afirmativa, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela não pode se contradizer. E a gente analisa lá o principium tertii excludi, que é exclusi, que é o princípio do terceiro excluído. O que que é o princípio do terceiro excluído? Ele fala que uma preposição, ela é ou verdadeira ou ela é falsa. Não existe um meio termo. E aqui que entra o problema da maioria das pessoas. Começa a interpretar demais aqui, ó, nesse meio termo aqui, ó. Mas o princípio do terceiro excluído, o terceiro o quê? Terceira proposição, ela é excluída, não existe. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, não tem meio termo. Não tem meio termo. Interesse et non esse tertium non dato. Entre o ser e o não ser, não há um meio termo. Não pode existir. Entende? Não tem nenhuma outra possibilidade. Então, quando a gente pega aqui, ó, e eu falo com você, conforme princípios estritos de validade, eu estou querendo dizer, olhe o que está escrito no texto, entende? E aí, só para você ficar com isso na sua antena aí, né? Eventualmente, quando você for meu aluno, você vai ver isso mais aprofundadamente. A micrológica, né, que é a técnica da micrológica, ela ensina a reconhecer a lógica interna da questão. O que que é a lógica interna? Acabei de falar ali, ó, princípios estritos de validade. Entende? Existe uma lógica só da questão que ignora o mundo real. Presta atenção aqui, ó. Ela que vale. Quando você entende isso aqui, sua vida muda com esse tipo de questão na hora da prova. Com toda certeza, tá?
que eu vou fazer com você aqui agora? A gente já tem um certo tempo de aula aqui, né? Agora eu vou falar com você aqui alguns pontos que geralmente levam as pessoas a chutar esse tipo de questão, para você poder evitar isso daí na hora da sua prova lá, tá? Inclusive já peço aqui para você, antes de eu falar esses pontos que te fazem chutar, aproveita aí, deixa o seu like aqui no vídeo para eu saber que você está gostando. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever para você não perder mais conteúdo assim. E ainda te peço, compartilhe com quem você sabe que vai fazer o teste do IELTS também. Extremamente importante, tá? Passar isso adiante. Beleza, vamos lá ver, ó. Erros que levam ao chute. Vou elencar alguns aqui para você, tá? Primeiro, sinônimos e paráfrases. O que? Paráfrases. Opa, paráfrases. Aí. Sinônimos e paráfrases. O que significa isso? A gente tem uma nuance aqui, né? Porque aqui, ó, quando você olha por exemplo que eu trouxe, tranquilo, né? O texto está falando The Eiffel Tower is in Paris, e aí a afirmação está lá, The Eiffel Tower is located in Paris. Beleza. Qual que é o problema da prova? É porque na hora da prova, a afirmativa ou mesmo o texto nem sempre vão corresponder em termos de terminologia. Eles vão e podem e vão certamente usar sinônimos ou vão usar paráfrases. O que é a paráfrase? É você dizer aquela mesma coisa com outras palavras. E isso aqui faz muita gente chutar, porque como eles não estão falando diretamente com aquela terminologia, você começa a ficar ali deduzindo. Então preste atenção, atente-se para a ideia da questão. Por quê? Quando você presta atenção na ideia, não importa muito o que eles estão escrevendo, porque a ideia é o principal. Para aquela ideia, existe um número N de sinônimos e paráfrases que podem ser utilizados, mas a ideia é a mesma. Consegue compreender isso aqui? Sim ou não? Beleza. Outro ponto aqui que faz os candidatos chutar. Excesso de interpretação. É o que eu falei. Lembra lá do princípio do terceiro excluído? Ali naquele ponto, o povo fica naquele meio ali, ó, será que pode ser ou não pode ser? Pode ser ou não pode ser? Essa interpretação te derruba. E aí você acaba chutando, tá? Senso comum derruba a micrológica. Lembra que eu falei que a técnica da micrológica é a técnica dos princípios estritos de validade da questão? Se você pega um senso comum, que é um negócio que está fora dos princípios estritos de validade da questão, você derrubou a micrológica. E aí as chances de você errar são altíssimas, tá? Terceiro ponto aqui, confundir falso com not given. Geralmente, quando o pessoal, na hora que eles chutam, né, se a questão for verdadeira, eles costumam acertar, porque é mais fácil de verificar, né? Tá escrito ali, tá escrito lá. Eles acabam confundindo muito false com not given. Mas como que você vai sair dessa aí? Preste atenção. Com contradição não é o mesmo que ausência de informação. Contradição não é o mesmo que ausência de informação. Às vezes a questão trouxe uma ausência de informação e não uma contradição que diz o contrário. Vamos ver um exemplo? Deixa eu puxar aqui. Vou trazer um daquele mesmo que a gente usou lá em cima, tá? Para ficar mais fácil, só que eu vou colocar outra coisa. Aqui, vou colocar um outro detalhe. Presta atenção. Ali, eu coloquei assim, ó. Cadê o exemplo aqui? Ó. The Eiffel Tower is the tallest building in Europe. Esse aqui era até mais fácil, né? Porque ele tá falando da Europa inteira e não de Paris. Mas se a questão fosse isso aqui, ó. Olha lá. The Eiffel Tower is in Paris. Beleza, está no texto. Afirmação. The Eiffel Tower is the tallest building in Paris. Aí você já fica, pô, peraí. Acho que é mesmo, né? Preste atenção na micrológica. Olha o que eu acabei de escrever. A ausência de informação não é o mesmo que contradição. Tá escrito isso aqui? Não. Então isso aqui é uma ausência de informação. Not given. Ah, professor, mas a Torre Eiffel é mesmo o prédio mais alto de Paris. Eu falei assim, e eu com isso? No texto, que é o que a gente tem nos
requisitos, nos princípios estritos de validade, não está escrito isso. Então, não posso colocar que é verdadeiro. Consegue compreender isso aqui? Sim ou não, pelo amor que eu te peço? Tá? Vamos lá. Passando aqui adiante. Próximo aqui, que também que faz o povo chutar bastante aqui, ó. Não seguir ordem no texto. Como assim, professor? Explico. No teste do reading, que é o teste de leitura, eu diria ali mais de 90% das vezes, tá? Eu diria uns 95% das vezes, as perguntas e respostas vêm em ordem. Então, se você começou a ler lá, tá lendo, já achou a pergunta lá da quarta questão, pode parar e voltar, que você já deixou da terceira, da segunda, da primeira para trás. Ah, professor, mas existe exceção que ele vem fora de ordem. Sim, acabei de falar que existe, mas você quer basear a sua preparação na exceção ou na regra? Você tem certeza que você, estrelinha dourada, vai ser a pessoa que vai cair nos 5% de exceção? Não tem. Olha o que eu falei, dos princípios estritos de validade. Pelo amor que eu te peço, tá? Então, cuidado com isso aqui, tá? Não se preocupe com esse negócio de ficar tentando ver, não, talvez não esteja na ordem, então pode ser. Não, não pode ser. Siga a ordem do texto. Siga a ordem, tá? Beleza. Antes da gente fechar, né, só para falar um negócio aqui para você sobre a micrológica. Para dar, igual eu falei, não tem como eu analisar ela aqui com a mesma profundidade que a gente analisa lá dentro do IC, né? Por exemplo, lá dentro do IC a gente tem uma aula lá, uma aula de mentoria, na verdade, de mais de 2 horas, só analisando essa técnica, só essa técnica, tá? Mas se eu pudesse resumir para você, assim, bem en passant mesmo, só passando assim por cima, eu falaria o seguinte: se pergunte na hora da prova, o texto confirma o que está escrito ali? Contradiz o que está escrito ali? Ou não fala nada? Isso aqui, assim, é resumir de forma bem, 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 bem resumida mesmo. De forma bem, bem resumida mesmo. Lá dentro do IC, quando a gente faz essa aula aí, inclusive, eu faço para o pessoal, deixa eu colocar aqui, eu faço para o pessoal aqueles esquemas visuais. Você já deve ter visto na internet uns negócios que tem assim, aconteceu tal coisa? Sim, não. E aí daqui você tem vários desdobramentos. Sim, aconteceu. Depois aconteceu tal coisa? Sim, não. Aí você vai seguindo essa árvore. Eu faço o mesmo esquema com a técnica da micrológica para você analisar a questão. Tem tal coisa? Sim ou não? Tem. Então eu vou para cá. Tem outra coisa? Sim ou não? Ah, não, não tem. Então você vem para cá para resultado. Not given. Resultado. True. Resultado. False. Isso é extremamente útil para você guardar isso na sua cabeça e ir para a prova, entende? Tenha sempre em mente que não é chute, é análise lógica da questão. Por isso que eu falo isso aqui todo santo dia. O teste do IELTS não é um teste de inglês de escola, não é um teste de fluência em inglês, é um teste de proficiência. Você precisa aprender as técnicas da prova para conseguir atingir. Aqui no caso que eu mencionei, o aluno que foi fazer lá, foram 12 questões na prova dele. 30% da sua prova pode depender disso aqui. Você vai arriscar? Você está tão confiante assim nas suas outras questões que você vai acertar 100%, sendo que tem questões mais difíceis ainda do que a True, False, Not Given. Não faça isso com a sua preparação. Não faça isso, tá? Espero que você tenha gostado até aqui. Novamente, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui. Eu vou deixar no link da descrição vou deixar na descrição, né, um link para você poder entrar em contato com a gente, caso você já queira começar a sua preparação e saber mais sobre o UIC, o programa de treinamento completo do IELTS. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.